18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6h02 em Manaus. Você sempre no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Olá, Carlão. Oi. Boa noite. Muito boa noite pra você. Boa. Sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Isso mesmo, e contando sempre com a sua elegante participação aqui no nosso programa. Acione aí o 994887592 e participe com a gente no programa 18 horas, Karime. Exato, né, Carlão? A gente quer saber o que você pensa sobre os assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. 994887592. Mix. Agora conferindo os destaques do 18 horas de hoje. Governo Wilson Lima oficializa a privatização da gestão do 28 de agosto e do Instituto da Mulher Dona Lindu. O contrato de 34 milhões de reais por mês é com uma organização social e foi feito sem licitação. A FUNAI e o Instituto Chico Mendes são obrigados pela Justiça a fornecer alimentação para povos indígenas. Delegado João Paulo Garrido Pimentel é o novo superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas. Legal, 6h03, esses e outros assuntos, hein? Vamos conferir juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas, o melhor mix do Brasil. Os destaques desta quinta-feira, 7 de setembro de novembro de 2024. Está no ar para você, hein? Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. E hoje nós abrimos o programa com uma notícia que mexe diretamente com a saúde pública do Amazonas. O governo Wilson Lima oficializou agora a privatização da gestão do Hospital 28 de Agosto e também do Instituto da Mulher Dona Lindu. Quem vai gerir o 28 de agosto é o Instituto Dona Lindu e o Instituto Dona Lindu. No caso, os dois, será um Instituto de Gestão e Inovação em Saúde, AGIR, uma organização social com sede lá em Goiás, Karime. Pois é, Carlão, e o valor desse contrato chama atenção: 34 milhões de reais por mês, sem licitação. Essa decisão polêmica coloca, claro, o Instituto AGIR de Goiás no comando dessas duas importantes unidades de saúde aqui de Manaus. Olha, Karime, essa não é uma escolha qualquer, não. 28 de agosto é uma das maiores unidades de urgência e emergência aqui no Amazonas e o Dona Lindu, por sua vez, é especializado no atendimento à mulher. E os dois são fundamentais para a saúde pública de Manaus e agora estão nas mãos de uma organização privada que foi escolhida sem qualquer tipo de concorrência pública. Fizeram apenas um chamamento público e ela foi classificada em primeiro lugar. Gente, de novo, sem licitação e um contrato de 34 milhões de reais por mês. Isso já levanta uma série de dúvidas sobre a transparência e os verdadeiros interesses por trás dessa decisão. Olha, esse cenário só aumenta essa desconfiança, sem dúvida nenhuma. Nos últimos anos, as organizações sociais têm sido alvo de investigações, operações da Polícia Federal, denúncias de desvio de dinheiro, de recursos e má gestão. Pois é, e agora, o Instituto AGIR assume a responsabilidade de contratar serviços, comprar insumos e contratar mão de obra para as unidades. Mas sem licitação pública, gente, quem garante que essa foi a melhor escolha para o povo aqui, para gastar o nosso dinheiro, né, Carlão? Para o povo do Amazonas. A gente sabe, Karime, ouvintes, que essa não é uma questão apenas de gestão hospitalar. Esse contrato milionário é um teste para o governo do estado. A população, que já enfrenta aí dificuldades enormes no sistema de saúde, quer ver sua fiscalização, quer ver onde cada centavo desses 34 milhões de reais aí vai parar, sem dúvida, com certeza. É lógico, né? O governo precisa provar que esse modelo com essa organização social vai trazer benefícios e não ser mais um escândalo de desperdício do dinheiro público. Vale lembrar que o deputado estadual Wilker Barreto já levantou a bandeira sobre o risco da falta de controle nos contratos com organizações sociais. Ele, assim como outros parlamentares, questiona se as organizações estão realmente contribuindo para a saúde ou se são apenas aí uma espécie de caixa preta, onde o dinheiro público simplesmente some. A preocupação é que sem uma licitação a população fique sem garantias de que a gestão
gestão vai ser realmente eficiente e mais que isso, né, Carlão, ética. Isso é bem possível. E falando em organizações sociais e gestão da saúde, é impossível não lembrar, Karime ouvintes, o caso recente do ex-secretário de Saúde do Amazonas, que é o Anuar Samad. Ele foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver mais de 9 milhões de reais por pagamentos indevidos, justamente para a organização social que administra o Hospital Delfim Aziz. Pronto, né, Carlão? Esse episódio só reforça as preocupações em torno da contratação de uma organização social para gerenciar grandes unidades de saúde como o 28 de agosto e o Dona Lindu. Afinal, o histórico de irregularidades e falta de fiscalização só aumenta a desconfiança da gente, da população. Karime, é sempre bom frisar que nós estamos falando de um contrato bilionário com valores aí que exigiram, no mínimo, uma licitação. Exigiriam, né? No caso, no mínimo, é o básico, uma licitação para garantir que o processo fosse transparente. Ao pular essa etapa, o governo sim coloca em xeque os princípios básicos de administração pública. É lógico, porque tem que desconfiar, Carlão. O povo quer respostas, quer saber o que será feito para garantir que esses 34 milhões de reais por mês, tá? Sejam realmente direcionados para melhorias no sistema de saúde. A população está cansada de promessas e quer ação. E com essa nova parceria com a organização social Agir, o governo está sob os holofotes. Os amazonenses querem mesmo saber como esse contrato vai ser fiscalizado e se os recursos vão ser aplicados de maneira correta. Afinal, o que menos o Amazonas precisa agora é de mais problemas, principalmente na área da saúde. Bom, com certeza. E aqui, gente, né? Só nos resta agora seguir acompanhando de perto essa história e esperar que as promessas e melhorias se concretizem. É o que nós torcemos, nós queremos isso. Porque no fim das contas, quem mais sofre com qualquer erro nessa gestão é o cidadão. Somos nós que dependemos aí do 28 de agosto e do Dona Lindu para atendimentos. 18 horas. Para 6:09, você no melhor mix do Brasil, e o delegado João Paulo Garrido Pimentel assumiu hoje o cargo de superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas. Com uma carreira iniciada em 2009, Pimentel sucede a Humberto Ramos, que agora atua na Embaixada Brasileira lá em Milão, Karime. Carlão, e teve cerimônia de posse, foi no auditório do Ministério Público do Estado do Amazonas, com a presença de autoridades locais, incluindo a Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara de Albuquerque, o senador Omar Aziz e o deputado Roberto Cidade. O repórter André Meirelles acompanhou o assunto e conversa ao vivo aqui com a gente do 18 horas. Boa noite, André. Então, as prioridades do novo superintendente da Polícia Federal aqui no Amazonas é o combate ao crime organizado, não é isso? Boa noite, André. Traz pra gente mais detalhes. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7, nas redes sociais. Olha, teve essa cerimônia na manhã de hoje, né, no auditório ali, Carlos Alberto Bandeira de Araújo, no Ministério Público aqui do Estado do Amazonas, como você falou, Karime. E depois que o delegado João Paulo Garrido Pimentel tomou posse aí, oficialmente do cargo de novo superintendente da Polícia Federal aqui do Estado, no discurso de posse, ele falou sobre a cooperação internacional para enfrentar o crime organizado, que, segundo ele, está cada vez mais transnacional. Vamos acompanhar. Como objeto, como objetivo, o combate aos crimes ambientais, o combate ao tráfico de drogas, o combate ao tráfico de armas e também o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Para isso, a gente tem diversas estratégias. A gente vai contar com a cooperação internacional e a integração também com as demais forças, sejam elas federais, estaduais ou municipais. A gente também pretende prender as lideranças do crime organizado e também, para atingir o nosso objetivo, a gente vai contar com a atuação do maior ativo que a gente dispõe, que são os policiais federais da PF Amazonas. A Polícia Federal ela está aprimorando a sua logística, a sua tecnologia para o combate ao crime organizado. No próximo ano, a gente espera contar com aeronaves que ficarão baseadas em Manaus para a repressão dos crimes ambientais, a repressão ao tráfico de drogas em toda a região amazônica. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do delegado João Paulo Garrido Pimentel, que é o novo superintendente da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas, afirmando aí que não vão faltar esforços, né, para a gestão enfrentar o crime organizado
organizado que haverá um combate incansável aos crimes ambientais, cibernéticos, tráfico de drogas e armas, corrupção e lavagem de dinheiro. A gente está falando do novo superintendente que ingressou aí na Polícia Federal em 2009, na Superintendência Regional do Amazonas. Foi membro do Comitê da Unidade Gestora da Copa do Mundo de 2014 aqui em Manaus, e aí logo em seguida ele foi transferido para o Rio de Janeiro, onde assumiu a chefia da polícia em Nova Iguaçu e exerceu diversas funções de destaque. Foi delegado regional de combate ao crime organizado e também delegado regional executivo. Quem também esteve ali na posse do novo superintendente foi o senador Omar Aziz, que durante a fala ele enfatizou a importância de intensificar o combate ao narcotráfico, reforçando também a necessidade de recursos e pessoal para a segurança aqui na região com a nova gestão no estado aí da Polícia Federal. Vamos acompanhar a fala do senador Omar Aziz. E a Polícia Federal tem esse papel. Agora nós temos um contingente muito pequeno. Tem um projeto meu que, saindo 5% do contingente da Polícia Federal, é obrigado a fazer um novo concurso imediatamente. Porque não adianta a gente tentar fazer segurança sem pessoas. Segurança pública precisa de pessoas. Como a Polícia Militar precisa de policiais militares, a Polícia Civil precisa de policiais civis, a Polícia Federal também precisa de mais gente para poder atuar, principalmente no combate. E o narcotráfico está tomando conta das cidades amazonenses e das cidades brasileiras. Então esse papel que a Polícia Federal pode exercer é muito importante para todos nós, para a sociedade, para o cidadão que muitas vezes se vê numa situação de risco, seus filhos correm risco. E eu conversei com o Garrido sobre isso, me coloquei à disposição. Tenho conversado com o ministro da Justiça para que a gente possa equipar melhor a Polícia Federal. 18 horas. Tá aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do senador Omar Aziz, que ressaltou aí a urgência de aumentar o contingente da Polícia Federal, baseado num projeto de lei que ele já apresentou ao Senado, que exige aí a realização de concursos públicos sempre que houver queda de efetivo superior a 5%. O senador também destacou o lançamento de uma PEC de segurança pública discutido junto ao presidente Lula para ajudar aí a direcionar esforços para o reforço na fiscalização das fronteiras, envolvendo também as Forças Armadas em pontos estratégicos, como na Tríplice Fronteira em Tabatinga, aqui no interior do Amazonas. Também foi destacado ali na cerimônia, Karime, Carlão, a importância da criação do Centro de Cooperação Internacional da Amazônia, que deve aí agilizar o fluxo de informações em operação entre os países, né? Segundo o governo federal, a autarquia deve ser instalada até o fim deste ano, contando aí com representações de países que compõem o bioma. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em a possível visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Manaus ganhou mais força após um cargueiro americano pousar na capital. Esse pode ser o primeiro sinal de que Biden realmente vem à capital amazonense trazendo sua comitiva e um olhar aí especial para as questões da Amazônia, Karime. Exato, Carlão, mas ainda precisa ser confirmada a visita, né? A gente está na expectativa. De qualquer forma, se for confirmada, vai ser histórica. É a primeira vez que um presidente americano coloca os pés, né? Coloca Manaus aqui numa rota oficial, né? O que levanta grandes expectativas sobre parcerias ambientais, discussões de preservação para a nossa região e tudo mais. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o assunto e conversa ao vivo aqui com a gente no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, essa visita, se acontecer, está programada para entre os dias 16 e 17 agora de novembro, não é isso? É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês, boa noite para os nossos ouvintes aqui do programa 18 horas. Karime, né, como você disse, tudo são especulações, né, e claro, as especulações aumentaram ainda mais com o pouso do Globemaster 3, o avião da Força Aérea dos Estados Unidos, que pousou no aeroporto internacional
Internacional Eduardo Gomes na madrugada de hoje, né? E aí, com o desembarque desse avião do governo dos Estados Unidos, existe aí essa expectativa, é o primeiro sinal de que a visita do presidente Joe Biden, especulada aí para os próximos dias 16 e 17, realmente esteja confirmada. Mas isso tudo é uma informação ainda de bastidores, mas o que a gente sabe é que esse avião, né, das Forças Armadas dos Estados Unidos teria chegado aqui à nossa capital, Manaus, para trazer ali os primeiros suprimentos e equipamentos necessários. Imagina aí, né, Karime e Carlão, se realmente ele vier para nossa capital. Para quem já acompanhou, para os nossos colegas jornalistas, né, para os membros das Forças Armadas, os policiais militares, para quem de fato já acompanhou uma visita de um presidenciável, sabe que a segurança realmente é reforçada. Agora imagina o presidente da maior potência, né? Presidente dos Estados Unidos, e imagina, né? Lógico que há toda uma estratégia e um trabalho, né? Para receber. Antes, né? Já que no início no fim do mês, no início desse mês, quando essa visita começou a ser especulada, também há a informação de que ele pode escolher entre Manaus ou Belém, né? Mas parece que Manaus é que vai ser a parada mesmo. Tudo indica que seja a nossa cidade, a nossa capital, porque, Karime, até agora não houve nenhuma movimentação, em né? Belém, por lá. Né? Então, tudo indica que realmente ele venha a Manaus, né? Isso é um convite do presidente Lula, né? Essa informação de bastidor ainda afirma pra gente, né, que esse avião pousou na madrugada de hoje, trazendo aí todo esse suporte para a visita do Joe Biden, né? Que seria o primeiro chefe da nação americana a pisar aqui no Amazonas desde Theodore Roosevelt, lá na década de 1900 e lá vai bolinhas, que faz bastante tempo, né? Biden fará aí uma escala e uma pernoite em Manaus, ao que tudo indica, né? Isso antes dele partir aí para o encontro do G20. Inclusive, essa participação aí do encontro do G20 foi confirmada na tarde de hoje. Ele realmente vai participar desse encontro lá no Rio de Janeiro, né? Do grupo dos 20 países mais ricos do mundo, né? E atualmente o presidente Lula já faz parte desse grupo e agora tem essa confirmação de que o Biden vai participar dessa reunião que acontece no Rio de Janeiro. Foi Lula quem convidou o Biden a conhecer a Amazônia antes de deixar o cargo, né? Lembrando que o Donald Trump venceu aí as eleições e o Biden permanece no poder até o dia 7 de janeiro. O presidente dos Estados Unidos, né, como eu disse anteriormente, ele já confirmou essa visita para o G20 que acontece nos dias 18 e 19 e as especulações existentes é que ele possa estar por aqui entre os dias 16 e 17 de novembro, né? Inclusive, isso daí já virou notícia na mídia internacional, né? Isso porque a agência Reuters, né, divulgou que a vinda do Biden aqui para a Amazônia seria uma substituição à visita oficial que ele já tinha prometido para o Lula. Ah, sim. Né? Quando o presidente brasileiro, quando o Lula esteve em Washington no ano passado, ele já tinha feito essa promessa. E aí a agência Reuters divulgou isso aí, né? Que o atual presidente americano realmente deve vir a Manaus como uma promessa que ele já tinha feito ao presidente Lula. A gente, é claro, vai seguir acompanhando toda essa movimentação, mas ainda segundo a publicação da agência, né, está prevista para essa sexta-feira, a chegada de mais 3 aviões cargueiros dos Estados Unidos, das Forças Aéreas Americanas. Então a gente vai continuar acompanhando. No total, se ele realmente vir, pelo menos 30 aeronaves das Forças Armadas Americanas devem pousar por aqui para então fazer todo esse esquema de segurança. Imagina, e reforçar, né? Claro, realmente a segurança do Biden aqui na nossa capital. Imagina o quanto o rebuliço que esse homem vai fazer aqui na nossa capital, realmente com todo esse reforço, com todo esse esquema que vai chegar por aqui, né? Com todo esse aparato. Imagina os nossos colegas que vão cobrir toda a existência
exigência de documentos, tudo isso que realmente vai ser necessário. Será que vão abrir, né? Será que vão abrir para o credenciamento para a imprensa local? Tô achando muito corrido, muito em cima da hora para abrir algum tipo de credenciamento. E com certeza deve ser tudo muito, realmente muito burocrático, né, Sem dúvida, Mas sem dúvida. antes de eu encerrar, de eu devolver para vocês, eu preciso falar, né, já que a gente está falando dessa situação dos norte-americanos e tudo, nesta quarta-feira, o governo do Amazonas teve mais uma reunião com o consulado dos Estados Unidos, né, porque desde o ano passado o governo anunciou o quê? Que nós teríamos uma embaixada dos Estados Unidos aqui na nossa capital. E aí, é claro, com a vinda do presidente, aumentam as especulações de que realmente vai ter essa confirmação de que possam realmente assinar toda a papelada. Pode ser que realmente dê certo e que se concretize. Pra gente vai ser um ganho e tanto, né? Não precisar se deslocar para os outros estados para então ter acesso aí a esse visto. Com certeza o Manauara, o amazonense, tem muito a comemorar se a gente realmente conseguir ter o consulado dos Estados Unidos aqui na nossa capital. É isso, Karime e Carlão, boa noite pra vocês. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, agora 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Carlão, quinta-feira já chegando aí, vamos dizer, Já no clima, né? Já no clima, meio de fim de semana, mas fim de ano sempre tem muita agenda cultural na nossa capital. A gente sempre sai para comemorar com os amigos e a gente tem também várias ofertas de shows. E um deles é o que acontece no próximo dia 12, que a cantora amazonense Helena Prince faz show no Teatro Amazonas. E vamos conversar com ela agora, que está aqui com a gente no 18 horas. Boa noite, seja bem-vinda aos estúdios da Mix, tudo bem? Oba! Oba, gente que fala! Boa noite, é um grande prazer estar de volta aqui, reencontrar vocês, carinho, o Carlão também, é sempre muito bom voltar à nossa cidade, querida. A honra nossa, né, Carlão? Sem dúvida. Então, vamos lá, conta pra gente sobre esse espetáculo que acontece agora, né, semana que vem. Sim. No Coração da Estrela. No Coração da Estrela, eu acho que é o lugar que todos nós gostaríamos de estar, um lugar de paz, de tranquilidade, liberdade, coisas bonitas e boas, né, para se viver. E é esse show que vou apresentar nesta terça-feira, dia 12, às 20 horas no Teatro Amazonas. E vai ser um prazer enorme receber todos os conterrâneos, todos os amigos, família. Quero todo mundo lá, viu? Bacana, Helena, vamos falar aí da seleção das músicas para esse novo show. Teremos músicas do meu novo disco, que nós estamos em estúdio nesse momento, trabalhando nesse novo projeto, e as conhecidas também já do público, as mais tocadas nas rádios do Brasil. Então vai ser um misto de todo esse repertório. As clássicas da Eliana vão estar. Pois eu ia perguntar, qual a música, quais são, assim, faz uma seleção de 3, as que não podem faltar nos seus shows. Olha só. Deve ter pelo menos 5, hein? Eu facilitei um pouco, assim, 3, vai. Pois é, eu acho que Por Onde Você For é a primeira delas. O Andando em Silêncio. Que foi a primeira de todas, né? Sim, e Os Presentes, que de discos mais atuais, né? As outras duas do meu primeiro disco não podem faltar nos shows. É verdade, são realmente lindas. Mas esse show, ele tem um foco no pré-lançamento do meu disco novo. No Coração da Estrela, pré-lançamento do novo álbum, que vai ter o mesmo nome? Sim, o mesmo nome. O nome do disco é No Coração da Estrela e é o nome do show. Nome do show. Do final de ano. Conta mais detalhes a respeito desse novo álbum. Olha, esse novo álbum, ele vem recheado de criações nossas, minhas e do Adonai Pereira, que está aqui comigo. E é um disco preparado com muito carinho, com muita dedicação, né? E a gente está se empenhando ao máximo. Ele é autoral, Eliana? Ele tem, eu acho que, digamos que ele tem um número bem grande de músicas nossas nesse novo trabalho. E parcerias? Parcerias também, claro, sempre são muito bem-vindas, né? Sempre tem. Então esse disco a gente está pretendendo lançar ele no primeiro semestre do ano que vem, em todas as plataformas, né? Ele vai se juntar a todos os meus trabalhos que já estão nas plataformas, inclusive o meu primeiro, que não estava aí há um ano quase, ele faz parte das plataformas também. Agora está compondo lá a minha discografia em todas as plataformas de streaming. É legal, eu perguntei se é autoral porque você sempre interpretou muito bem, né? Outros
artistas, né, Eliana? Você sempre dá um upgrade quando você interpreta alguém. Eu acho interessante. E os seus discos sempre tem, né? Alguém, né? Sim. Sempre tem um Legião, como teve, né? Sempre tem. Isso mesmo, boa lembrança. Em todos os meus discos sempre eu trago algumas regravações, né? Músicas que eu gosto de cantar, que fazem parte da minha memória afetiva, né? Então, músicas que eu escuto há muito tempo, que fazem parte da minha vida mesmo. E sempre nos meus discos vem uma regravação. E você regravou tanto o nacional quanto o local, né? Você regravou Sileno, né? Você regravou o Kim, né? Era o Kim lá de Roraima. Ele aqui Rufino, exato. Com certeza. Legal. Então, estão sempre presentes aí na minha no seu trabalho. Qual a inspiração central desse trabalho, né? Olha, a inspiração central desse trabalho é falar de coisas boas. Depois de um período tão difícil que passamos, né? Que todo mundo sabe, todo mundo passou, de isolamento. E esse é meu primeiro trabalho, né? Depois desse momento dificílimo que vivemos. Então, o foco dele é falar de coisas boas, bonitas, lembranças, saudades boas, de pessoas legais que queremos ao nosso lado, né? E sabemos que elas querem ficar ao nosso lado também. Então, o foco desse novo trabalho é basicamente esse, é falar de coisas boas e levar uma mensagem bem positiva para todo mundo. Porque no Coração da Estrela eu acredito que é o lugar onde todos nós queremos estar, que é esse lugar pleno de alegria, de felicidade, de harmonia, né? Então, é isso aí. Então, vamos ao serviço? Vamos lá. O show acontece no próximo dia 12 de novembro, terça-feira que vem, no Teatro Amazonas, às 8 da noite, certo? Convida o público, Eliana. Estão todos convidadíssimos. Terça-feira, dia 12, às 20 horas, no Teatro Amazonas. Os ingressos estão disponíveis no site do Shopping Ingresso e também na bilheteria do teatro. Bacana, então é isso, são todos convidadíssimos, vai ser um grande prazer receber todos vocês. Eu e minha banda estaremos lá recebendo todos de braços abertos. Adonai na direção musical. Sim, grande e Adonai. Toda a nossa turma lá, nossa equipe vai estar. Nossa equipe vai estar de braços abertos recebendo todos vocês. É um grande prazer voltar a Manaus, como sempre digo. Maravilha, sempre bom. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 horas e mais sucesso. Eu que agradeço, meu Brilho amor. de estrelas pra gente, né? Pra todos nós, no Coração da Estrela, terça-feira, 12 de novembro, às 20 horas no Teatro Amazonas. Até lá. Pronto, até lá. Muito obrigada, sucesso. Obrigada, amores. Estão todos convidados, viu? Boa noite. E uma coisinha só, um agradecimento à Rádio Mix, o Armando Mendes, nosso querido amigo, que sempre nos apoiou e continua sempre nos apoiando. Obrigada pela gentileza de sempre. Valeu, Dom. Maravilha, boa noite. Boa noite. Prince. Agora 6h28 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos falar de bastidores da política, Carlão. Política vamos local, lá, vamos né? conversar. Exato. Cíntia Blink já está com a gente. Cíntia, muito boa noite. Cíntia, então, o relatório final do projeto de lei orçamentária anual para o ano que vem deve ser votado no dia agora 17 de dezembro, né? Assim, momentos finais de 2024, né? Isso. Já está tudo Blink em cima aí para ser votado, né, Karime Leão? Boa noite, Blink. Olá. A gente não está... Oi. Oba, agora sim, agora a gente escuta. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão, e todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, temos aí o clima de Natal, já está chegando. Estamos em novembro, mas já quase posso ouvir a Simone cantar. E aí o pessoal da Assembleia, os deputados, também estão nesse mesmo clima, aprovando aí LOA, né? Na verdade, nesse momento, eles ainda vão apresentar as emendas, apresentar aquilo que entendem que deve mudar, que deve acontecer dentro do dinheiro total do Amazonas. O que acontece? O que é a LOA? A gente tem falado dela por aqui, mas vale a pena falar mais uma vez. É a Lei Orçamentária Anual. Então, é ela quem fala como que o dinheiro do estado do Amazonas vai ser utilizado em 2025. Por isso que ela tem que ser aprovada esse ano, 2024, para ser colocada em prática no ano que vem. E a previsão é que a entrada de dinheiro para o ano que vem seja de 31 bilhões e 400 milhões. A relatora responsável aí por esse relatório, por ficar
a cargo de receber esse projeto de lei e fazer essa ponte entre o governo e os demais parlamentares é a deputada Alessandra Campelo. A Alessandra, que tem um excelente trânsito, uma excelente relação com o governador Wilson Lima e também dentro da casa com o presidente Roberto Cidade. Ela anuncia, né, informa pra gente que dia 17 de dezembro deve ser votada a LOA. Por ser um projeto tão importante, ele não pode ser adiado. Ou seja, os deputados só entram de férias, só podem curtir Natal e Ano Novo e tudo mais depois de aprovar a LOA. E isso ainda vai para o governador devolve se tiver algum tipo de alteração. Se não tiver, ele já aprova e já vai pro Diário Oficial e tá valendo. Pra gente falar um pouquinho de alguns valores aqui, acho importante. A Secretaria de Educação, ela está com previsão de receber 4 bilhões e 69 milhões. A Secretaria de Segurança, 3 bilhões. A Secretaria de Saúde, 4 bilhões. A Universidade do Estado do Amazonas, 804 milhões. E o setor primário com 413 milhões. Os deputados, eles também podem apontar para onde deve ir parte do dinheiro, que são as tais emendas parlamentares, e ao todo os 24 deputados conseguem destinar aí mais de 530 milhões. Então, é muito dinheiro. Claro que metade disso eles precisam mandar para a parte da saúde, eles que definem para qual hospital ou para qual programa, mas tem que metade obrigatoriamente, por lei, ir para a saúde. Então é um dinheiro também que a gente deve ficar de olho para saber se aquilo que foi destinado vai chegar no final, naquilo que foi planejado para onde ele fosse. E é isso, então os prazos, dia 17 parece agora não tão perto assim, mas para definir como vai ser usado o dinheiro do Amazonas, eu acho que é um tempo bom para olhar isso com mais calma, acho que é meio corrido. Ei, Blink, tem deputado evangélico aí propondo, né, o fim do Halloween. Fake news? Isso é sério, é deveras isso daí. Implicaram com o Halloween? Sim, essa travessura chegou pra gente. Essa travessura chegou. O deputado João Luiz, ele quer que não tenha mais celebração de Halloween em escolas, mas que no lugar disso fale-se sobre princípios da palavra de Deus. Eu não sou mãe exatamente, não acompanho tanto a escola. Faz tempo que eu não estou na escola, né? Universidade já tem tempo, imagina a escola. Mas não sei o quanto é popular ter Halloween nas escolas do Amazonas. De qualquer maneira, chama a nossa atenção uma cidade que ficou parada ontem por conta de uma chuva ter como prioridade um projeto de lei desse. Aí eu não tenho como não lembrar que o salário de João Luiz hoje gira em torno de R$30 mil mês. A gente falando só de remuneração dele, tá? A gente não tá falando aqui de cotão, de verba de gabinete, porque para que essa lei aconteça, a equipe dele teve que trabalhar. A gente botou advogado trabalhando nisso, as comissões da Casa Legislativa tiveram que se dedicar a esse tema. Então imagina, né? Toda uma estrutura pública de recurso e dinheiro que sai do nosso bolso para colocar esse tipo de projeto de lei para frente e que possivelmente vai virar lei, sim, vai sair lá no nome do governador embaixo dizendo que sanciona a lei. Olha que bacana, que legal. Não, é uma vergonha atrás de outra Bom, enfim, vamos seguir em frente, o Blink. Bom, os deputados aprovaram o projeto que permite a reeleição da atual presidente do Tribunal de Contas, a conselheira Yara Lins, não é isso? É isso aí, eles aprovaram e eu vim da própria eleição dela agora, porque o que aconteceu? Primeiro eles aprovaram no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, fizeram ali uma proposta para que a reeleição fosse permitida. A gente fala da Yara porque é a presidente, mas todos os cargos poderiam passar a ter reeleição. Isso vai então para a Assembleia, que esse é o trâmite. A Assembleia diz, ok, pode reeleger. E hoje, 17 e um pouquinho, rolou a eleição, uma eleição em que não estava presente os conselheiros Fabiano Barbosa, Júlio Pinheiro e Ari Moutinho Júnior. Mas Ari Moutinho Júnior já está aí há coisa de 1 ano de licença, de férias, enfim, ele não está participando ativamente, ele foi substituído por um auditor.
Mas o que a gente teve nessa eleição? Nós tivemos Érico Desterro, no momento em que ele recebia o papel para votar, ele já imediatamente depositava na urna, ou seja, votou em branco em todos os cargos. E a presidente Yara, aliás, todos que ganharam com 5 votos e 1 voto em branco. E o voto em branco claramente era do Érico. Isso, é claro que o voto é secreto, mas ao mesmo tempo todo mundo viu o movimento do Érico, né? Recebeu o papel e devolveu ali. Então, claro que ele não colocou nenhum nome. Temos então como presidente Yara Lins. A gente teve essa eleição agora, nesse período, né? Novembro de 25, mas ela, em teoria, deveria acontecer só em dezembro de 26. De 25 para assumir em 26. Então, adiantaram essa eleição. A Assembleia, o TCE, estão todos muito ansiosos adiantando eleições. Mas temos, então, uma diretoria que ficou como? Yara Lins, presidente, Josué Neto, vice-presidente, até ontem, e agora não é uma expressão, é de verdade, né? Se bem que vai tomar posse só em 26. O vice era Fabiano Barbosa, que não se fez presente, e essa falta nos chama a atenção, sim. O ouvidor é Fabiano Barbosa, a partir de 2026, corregedor Mário de Mello e coordenador da Escola de Contas, Júlio Pinheiro, que já era ele, então também rolou uma eleição nesse cargo. Por lá, pelo Tribunal de Contas, não foi... ninguém quis falar com a gente, dos conselheiros, né? Dizer por que estão adiantando, o que aconteceu. E a gente respeitou. Na verdade, a imprensa não foi convocada, mas é uma sessão pública, então a gente pode acompanhar. Claro que a gente também pode fazer perguntas, se a pessoa quiser responder, responde. Se não, não, isso é um direito que tem. Mas a gente não sabe exatamente por que desse adiantado. De qualquer forma, temos aí Yara Lins reeleita pela primeira vez. Temos uma reeleição e é de uma mulher, Yara Lins. Beleza. Ei, Blink, o atual presidente da Câmara Municipal de Manaus, o Caio André, não conseguiu se reeleger. Inclusive, ele pode assumir um cargo no governo Wilson Lima. O que? É uma recompensa por ele ter apoiado, estar no processo? Consolação, né, Carlão? Consolação, prêmio de consolação. Exatamente. O que acontece? Caio André conseguiu aí a proeza de, como presidente da Câmara Municipal de Manaus, não reeleger. Foi por 60 votos? Foi, mas não reelegeu. O fato é isso, e ele ficou sem mandato. E agora, como ele foi bastante fiel ao governador Wilson Lima, ele faz parte desse grupo, ele, ao que tudo indica, vai assumir sim um cargo dentro do governo do Amazonas. E aí, quais opções de secretarias? Pode ser a Secretaria de Cultura, pode ser a COSAMA, pode ser a FAR, que é a Fundação de Alto Rendimento, ou o DETRAN, que estão aí com vagas abertas, né? E o que se sabe, então, é que essa fidelidade de Caio André ao grupo Wilson Lima vai render a ele. Tudo bem, não o cargo de vereador, porque na urna ele perdeu, mas ele cai para uma secretaria. Obrigada, Blink, pelas informações. Até amanhã. Beleza, Blink. Até amanhã. Obrigada. Volto amanhã com mais informação para você. Okay. Tchau, tchau. Agora 6h38 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, continue em 100,7. Daqui a pouquinho, aqui no 18 horas, nós vamos falar sobre a Feira Agropecuária de Manacapuru, que é a Expo Manacá. É isso? Manacá, Expo Manacá 2024. É o nosso assunto em instantes aí, interessante. 18 horas. Agora conferindo a previsão do tempo, tempo e temperatura para amanhã. Amanhã já sexta, hein? Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, segundo informações do Clima Tempo para esta sexta-feira, durante a manhã fica nublado, tá? Chuva durante a tarde e o início da noite. E que pode permanecer até a madrugada, segundo as informações do Clima Tempo. A mínima prevista de 27 graus. A máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 64%. E a umidade relativa do ar fica entre 64% e 91%. Olha só, o Rio Negro, hein? Subiu mais 1 centímetro de ontem para hoje, deixando a cota das águas no Porto de Manaus em 12 metros e 19 centímetros. 18 horas. E a tão esperada Black Friday, marcada para o dia 29, se aproxima. Mas junto com as promoções vem também a preocupação com fraudes e golpes que aumentam significativamente nesse período aí. Uma pesquisa revelou que 32,5% dos brasileiros já estão de olho aí nos preços
desde o final de julho, Karine. Tá vendo? Não é por menos, né, ô Carlão? E tem mais, tá? 37,8% começaram a se planejar em outubro, justamente para fugir aí dessas pegadinhas, dessa época da Black Fraud, né? O repórter André Meirelles conversou com a chefe do Departamento Jurídico do Procon Amazonas, a Raquel Lima, que traz orientações valiosas para que a gente não caia em golpes. Vamos conferir. Vários golpes já foram detectados neste ano pelos próprios consumidores. A conhecida Black Fraud, segundo a pesquisa da Wake, em parceria com a Opinion Box. A plataforma revelou que uma das fraudes mais comuns da Black Friday é a famosa metade do dobro da Black, em que o lojista aumenta o preço dos produtos dia antes, colocando um falso desconto sobre o valor do produto. Para o consumidor, pode parecer um bom negócio, mas na verdade acabou de cair numa fraude. Entre as pegadinhas da Black Friday estão as taxas ocultas. A orientação é que o consumidor, antes de fazer uma compra, precisa checar informações como frete, seguro, embalagem, custos de devolução que podem anular o valor do produto. A chefe do Departamento Jurídico do Procon no Amazonas, Raquel Lima, explica como ter cuidado com esses tipos de fraudes neste período. No caso de compras online, é importante lembrar do prazo de 7 dias para a troca e também dos prazos de entrega e cumprimento de frete. Se você tiver dúvidas sobre a confiabilidade do site, você pode buscar em sites como Reclama Aqui ou nos Procons nacionais informações sobre aquela empresa. Sempre busque comprar com empresas já consolidadas no mercado, empresas que você já conhece e que você sabe a origem do produto. Verifique se o produto atende às suas necessidades nas descrições do fabricante. Nas compras presenciais, procure conseguir com o vendedor todas as informações que você precisa, inclusive prazos de entrega e troca. O Procon orienta aquele consumidor que enfrentar problemas durante a Black Friday, como propaganda enganosa, falhas na entrega ou produtos fora das especificações, pode se dirigir à sede do Procon no Aleixo ou nos canais digitais, informando a descrição dos fatos e enviando os comprovantes da compra. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h43. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a FUNAI e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O objetivo é garantir que a Justiça obrigue tanto a FUNAI quanto o ICMBio a fornecerem agroalimentos para comunidades indígenas e povos tradicionais aqui do Amazonas. A que ponto chegamos, hein, Carlão? Essas comunidades estão em situação de emergência, passando necessidades mesmo e precisam realmente de ajuda humanitária imediata. É urgente por causa da seca histórica e da estiagem severa que atingem a região. Vamos acompanhar mais detalhes agora com o Odinei Araújo. Segundo a ação, mais de 70 mil famílias sofrem com a forte seca no estado, em meio a uma redução de 46% do orçamento da FUNAI para a estiagem. São 1.579 comunidades atingidas pela seca. Além disso, segundo o Ministério Público Federal, apesar dos impactos específicos na saúde decorrentes da seca, da ausência da chuva e da queda brusca de umidade, a União não destinou orçamento suficiente para garantir a saúde dos indígenas na situação de emergência climática. Ainda, segundo o Ministério Público, para se ter uma ideia da gravidade do quadro, em agosto o governo do Amazonas decretou situação de emergência na saúde pública do estado, mas pouco foi feito pelas populações indígenas e povos originários. Por isso, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública com pedido de tutela antecipada para que a União, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, garantam o fornecimento de água potável e cestas básicas às comunidades indígenas e tradicionais aqui do Amazonas. De acordo com a Procuradora da República, Janaína Gomes, essas comunidades estão em situação de emergência e necessitam de ajuda humanitária. Nós recebemos notícias do movimento indígena do Amazonas de que várias comunidades estão isoladas, sem acesso à água ou a alimentos. Eles não têm peixe
peixes para pescar, não conseguem acesso à cidade para buscarem remédios ou alimentos, não tem água para beber. Essa situação exige uma resposta imediata do poder público, que já deveria ter se preparado para a situação desde o início do ano. Na nossa fiscalização e acompanhamento, nós verificamos que, na verdade, não há orçamento da saúde indígena destinado especificamente para atender essas situações de emergência climática. A FUNAI, por sua vez, reduziu o orçamento de 2024 destinado ao fornecimento de cestas básicas nessas situações de emergência. Para a Procuradora da República, Janaína Gomes, com o avanço da estiagem, é dever dos órgãos responsáveis pela proteção dos povos indígenas e comunidades tradicionais do Amazonas a preparação de mecanismos para a redução dos impactos à saúde e à alimentação dessas populações. Essas situações de eventos climáticos extremos vão ser cada vez mais comuns e os impactos nessas populações indígenas ribeirinhas será muito maior. Não é culpa da natureza, mas da falta de políticas de planejamento, de adaptação, de mitigação dos impactos e de ajuda humanitária. A nossa ação busca que sejam tomadas medidas urgentes e imediatas para a garantia do acesso à água potável e à alimentação adequada dessas populações. Caso a Justiça atenda ao pedido, a União, a FUNAI e o ICMBio devem fazer o levantamento em até 72 horas do número de famílias indígenas atingidas pela estiagem e iniciar o fornecimento de água potável e garantir os recursos para socorrer as comunidades em situação de emergência. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Carlão, vamos Brasil, para a capital federal, exato. Vamos chamar a jornalista Valéria Costa, que tem as informações direto de Brasília. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda ao 18 horas. Então, com a taxa... Boa noite, Karine. Muito boa noite. Carlão, e a todos os ouvintes que estão prestigiando 18 horas neste momento. Boa noite, Valéria. Boa noite, seja bem-vinda, Valéria. Então, vamos lá. A taxa do desmatamento na Amazônia caiu 30,6% e aí registrou com a menor área desmatada, isso desde 2013, é isso? É isso mesmo, Karine. Esses dados foram divulgados ontem pelo governo federal, tendo a ministra Marina Silva à frente, né, para apresentar todas essas informações. O governo comemora, tá bem otimista em relação a essa queda, em relação ao mesmo período do ano passado, né, que todo ano faz esse levantamento entre agosto e julho do ano seguinte. Mas, Karine, a gente tem que prestar atenção que ano que vem há um perigo desse número regredir, porque a gente acabou de passar por um momento de muita estiagem, de muitas queimadas na Amazônia, né? Então, o governo está comemorando essa queda de 30% e principalmente em relação à área desmatada, né? Que foi menor em relação a 2013. Então, é um dado que vem caindo desde o ano passado. No ano passado também caiu desmatamento na Amazônia. E aí, agora, esperar como que isso vai acontecer no próximo ano, quando sair esses dados do PRODES, Karine. Ok. Valéria, o governador Wilson Lima, ele participou do Fórum Nacional de Governadores para debater a reforma tributária, né? A tão falada e sonhada reforma tributária. Esse encontro, como ele foi? Foi virtual? Sim, ele foi virtual. O governador participou aí do Amazonas junto com seus assessores, com o secretário de Fazenda, o Delgílio, né? Então, o assunto, Carlão, foi para falar sobre o projeto de lei complementar 108/24, que é o que regulamenta o comitê gestor do IBS. Esse comitê gestor, ele vai ser composto por representantes do Fórum Nacional de Governadores. E a principal preocupação deles é como é que vai ser esse rateio. Porque desde quando começou a se discutir a reforma tributária no Congresso Nacional, sempre tem essa insatisfação por parte dos governadores em relação à divisão dos tributos, né? Porque alguns estados vão perder, outros vão ganhar, então isso vai ter que entrar um acordo. E quem vai gerenciar tudo isso é o comitê gestor. E no caso do Amazonas, ainda tem mais um porém.
O comitê gestor também vai ser responsável de dividir, né, a questão do crédito presumido de saída dos produtos da Zona Franca de Manaus, que é um outro ponto que tanto a bancada federal quanto os técnicos aí do Amazonas, eles estão tentando modificar nesse debate. Esse projeto, ele já está no Senado, ele foi aprovado agora nesse mês de outubro na Câmara, depois que retornaram, né, do recesso branco que foi criado por conta das eleições municipais. Já está no Senado, mas ele ainda não começou a tramitar. O que está tramitando agora também lentamente é o projeto de lei complementar 68/24, que é o que cria a lei geral do IBS e da CBS, do imposto seletivo, Carlão. Ok. Valéria, para encerrar, traz pra gente os outros destaques de hoje. Para encerrar, Karine, a gente tem alguns destaquezinhos bem relevantes, né? O PSD, ele tem um candidato, né? Um pré-candidato à presidência da Câmara dos Deputados, ele tem 2 representantes terno-amazonas, que é os deputados o Átila Lins e o Sidney Leite. E o PSD decidiu manter a candidatura do Antônio Brito, que é deputado federal e que está pleiteando aí presidir a Câmara dos Deputados no próximo biênio. Mas isso não impede de eles também prestarem atenção aí como é que vai ser a evolução da candidatura do Hugo Mota, do Republicano. Então, vai ter muita negociação ainda até fevereiro, né, quando acontecem as eleições. E eu conversei outro dia com o deputado Átila Lins e ele me falou o seguinte: ele é do PSD, ele vai seguir o que o partido direcionar, né? A princípio, o candidato é o Antônio Brito e eles vão lutar para que ele, pelo menos, ameace aí a candidatura do Hugo Mota, né, em fevereiro. Outro destaque, Karine, é o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro, ele já revelou que ele vai pedir clemência, né, ao ministro Alexandre de Moraes, no STF, para que ele libere o passaporte dele, para que ele possa ir à posse do Donald Trump, que está marcada para o dia 20 de janeiro. Ele fala isso se ele for convidado. Ele tem certeza que vai ser convidado, porque ele fala que eles são amigos, criaram um laço de amizade, o filho dele foi lá participar da apuração. Então ele está confiante em receber esse convite e confiante em tentar reverter em 2 meses essa tendência de ele não poder sair do país por conta, né, dos processos que ele estão em investigação aí no Supremo Tribunal Federal. Tá ótimo. E pra gente fechar, sim. O déficit do governo federal, ao que tudo indica, o governo federal vai fechar as contas em déficit e não vai conseguir alcançar aquele marco fiscal, o déficit zero, que está sendo tão defendido pelo governo desde que o Lula assumiu ano passado. Já sabia. Karine e Carlão, eu volto com vocês. Valeu, Valéria. Tá ótimo, muito obrigada, Valéria Costa, direto de Brasília, aqui pro 18 horas. Boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite. Agora 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Agora conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,02%, cotado aos R$5,67. O euro fechou em alta de 0,43% e fechou aos R$6,11. O Bitcoin registrou alta de 0,97% e agora cotado a R$434.691. E o Bovespa fechou em queda de 0,49% aos 129.334 pontos. E com a decisão do Banco Central em elevar a taxa Selic para 11,25%, o Brasil se consolida como o terceiro país do mundo com a maior taxa de juros reais, segundo o relatório do Moneyou. O Brasil fica atrás apenas da Turquia e da Rússia. Mix. Olha, este mês a Sociedade Brasileira de Urologia liga o alerta para a saúde do homem com a campanha Novembro Azul. Atenção, hein? A preocupação é real. O número de casos de câncer de próstata deve aumentar globalmente nos próximos anos, tornando essa mobilização aí mais importante ainda, e mais importante do que nunca, Karine. Carlão, só no Brasil a expectativa é que mais de 71 mil homens recebam o diagnóstico de câncer de próstata. Aqui no Amazonas, esse número chega a 570, sendo que 340 só aqui em Manaus. Isso nesse ano de 2024. A campanha Novembro Azul vem para lembrar da importância de um diagnóstico precoce que pode ser decisivo. Vamos acompanhar os detalhes agora com Nathalie Moraes.
Você sabia que os homens morrem mais cedo do que as mulheres? 6 em cada 10 homens só procuram um médico quando os sintomas estão insuportáveis. As constatações são do Instituto Lado a Lado pela Vida, que lidera a campanha Novembro Azul de conscientização pela saúde masculina. De acordo com o Ministério da Saúde, 30% dos homens não têm o hábito de ir ao médico e mais da metade deles só procura ajuda quando os problemas de saúde já estão mais avançados. E aqui em Manaus não é diferente. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Sistema de Informações de Atenção Básica, mostra que no ano passado, dos quase 2.800.000 atendimentos individuais, somente 865.000 homens procuraram atendimento. Ou seja, apenas 30% da população. Os números realmente preocupam. Apesar das campanhas como o Novembro Azul, alguns homens relatam que, de fato, só buscam atendimento depois de muita insistência ou quando sentem uns sintomas mais acentuados. O tema é polêmico. O médico urologista Flávio Antunes conta quais são os principais fatores que levam os homens a evitar as consultas. Primeiro é o fator cultural, realmente, né? Que os homens culturalmente já são menos acostumados. E em relação à saúde masculina especificamente, o principal mito é relacionado com o toque retal. E a gente pode dizer que é um exame muito simples, muito rápido, indolor, e que na grande maioria das vezes, ou praticamente todos os pacientes, quando fazem o exame do toque, depois que fazem, dizem, poxa, eu pensei que era muito mais complicado, dolorido, fiz um bicho de 7 cabeças aqui, mas na verdade foi bem tranquilo. Segundo o médico urologista Giuseppe Figliolo, pelo fato dos homens não priorizarem a saúde, o índice de mortes ultrapassa o de mulheres em todas as faixas etárias. O especialista ressalta que a estratégia que poderia incentivar os homens a realizar consultas preventivas é a conscientização desde criança, já que culturalmente as mulheres são ensinadas mais cedo a fazer o preventivo. A campanha de conscientização sobre a saúde masculina é de extrema importância. Lembrar que os homens, eles dão pouca prioridade à sua saúde, né? Inclusive os homens, eles morrem mais cedo do que as mulheres, em todas as faixas etárias. Crianças, elas têm problemas urológicos também, elas devem ser incentivadas, os pais, os responsáveis, a despertar esse interesse na criança, para que ela se cuide desde sempre, né? De acordo com a Censa, em Manaus, nos últimos 2 anos, as principais causas de mortalidade entre os homens foram doenças do sistema circulatório respiratório, representando 27% das condições de saúde, seguida por causas externas e neoplasias. Sobre o câncer de próstata, o Ministério da Saúde adverte que homens acima de 50 anos devem realizar o exame de toque uma vez por ano para verificar a presença da doença que não tem sintomas. O câncer de próstata tem uma taxa de cura de 95% quando diagnosticado precocemente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Às 6 horas e 58 minutinhos, vamos agora para o Giro do Esporte. Olha só, a decisão da Copa da Floresta 2024 em Fonte Boa vai contar com um nome de peso na arbitragem brasileira, Anderson Daronco, do quadro da FIFA. O anúncio foi feito pelo presidente da Federação Amazonense de Futebol, Ednailson Rosenha. E a final entre Fonte Boa e Silves está marcado para o dia 23 de novembro. Carlão, Daronco, conhecido por sua experiência em partidas importantes como a Libertadores e jogos internacionais, traz credibilidade e grande expectativa para a partida, que promete ser um dos destaques do futebol local. Olha só, enquanto isso, a CBF já começa a preparar o terreno para o calendário 2025. Dentro das principais mudanças está a antecipação do início do Campeonato Brasileiro para março, olha aí, com uma pausa de um mês entre junho e julho para evitar aqueles conflitos com o Mundial de Clubes da FIFA. Demorou, hein? Olha aí, verdade, demorou, hein? Já os campeonatos estaduais devem ser antecipados para a primeira semana de janeiro. Essas mudanças já foram apresentadas aos clubes, mas o calendário final ainda aguarda publicação oficial. Olha só, e ontem o Flamengo venceu, o Flamengo da Carime, o Menguinho. Mengão. Por 1-0, Carime, o Cruzeiro. Mas venceu, o negócio é resultado. Foi um jogaço. E voltou, né?
para o G4 com 58 pontos. O líder é o Fogão, que está com 67 pontos. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir outros destaques do dia. 18 horas. O presidente da Ucrânia, Zelensky, fala que teve conversa produtiva com o presidente eleito Donald Trump. Os números de mortes por ataques israelenses no Líbano chegam a mais de 3 mil mortes. Em Paris, os preparativos para a reabertura da Catedral Notre Dame 5 anos depois do incêndio. Na Califórnia, incêndios florestais se espalham e milhares precisam sair de casa. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, os dados da Unicef sobre os impactos da seca na Amazônia são alarmantes. Mais de 420 mil crianças, maioria indígenas, estão sofrendo os efeitos da estiagem extrema que atinge o Brasil, Peru e Colômbia. Elas vivem em áreas remotas nas cabeceiras dos rios, onde a água desapareceu. Sem o transporte pelo rio, não conseguem acessar saúde, educação e nem realizar atividades essenciais como pesca e plantio. O resultado: casos de dengue, malária e desnutrição infantil crescendo entre os mais pequenos. Para responder a essa crise, o Unicef estima que são necessários 10 milhões de dólares em doações, cerca de 58 milhões de reais, para oferecer suporte mínimo às famílias. E fica o alerta: o que foi feito até agora pelos governos precisa ser intensificado urgentemente para diminuir esses efeitos devastadores que se espalham entre as crianças na Amazônia. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.